tá? Vai, pastor Elise. Ela já me divertiu, não pode quebrar a gaiola. Não se empolga. Eu olhei, opa, vamos quebrar essa gaiola no final, em nome de Jesus, somos livres. Não pode quebrar a gaiola, irmão, só uma encenação, amém? E eu, por muito tempo, na minha vida, eu achava que eu estava com essa garrafinha aqui, livre. Mas com o passar do tempo, o amor de Deus, ele vai nos mostrando o quão preso ainda nós estamos. E como é lindo o amor dele, porque ele não quer nos ver assim, em uma prisão. Ele quer nos ver livres, libertos, curados, transformados pelo seu amor e pelo seu poder. Eu tenho certeza que eu e você entramos aqui nesta manhã de uma forma, mas nós já não estamos mais da mesma forma qual entramos. E até amanhã, com certeza, Deus vai fazer algo sobrenatural nas nossas vidas. Amém, queridos? Coloque de pé em nome de Jesus. Vou estar fazendo uma oração. Aleluia. O tema qual eu vou estar abordando é sobre perdão. Foi ministrado e o Senhor falou poderosamente através da vida da irmã que acabou de ministrar agora. Que coisa linda sobre perdão. Testemunho vivo que é possível sim sair da gaiola, que é possível sim sair do cativeiro, que é possível sim, pastor, sermos livres, curados, transformados pelo poder da palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E é nesse estado de liberdade a qual o Senhor quer que nós nos encontremos nesse final de semana. É essa liberdade que nós estamos aqui para alcançar em Deus. Mas há barreiras para conseguirmos alcançarmos, sermos livres verdadeiramente, como a palavra do Senhor nos ensina. Mas eu glorifico ao Senhor por essa igreja, por esse projeto, por mim e por você. Se render e estar aqui nesta manhã, mostrando o quanto você e eu dependemos de Deus. Amém? Feche os seus olhos nesta hora. Pai, difícil pedir alguma coisa para Ti, Senhor. Oh Espírito Santo, mediante o Seu amor, mediante a palavra que ouvimos sobre gratidão, Senhor. Somos gratos pelo que o Senhor já arrancou de nós nesta manhã. Somos gratos, Pai, porque sentimos as nossas asas, Senhor, saindo dentro de uma prisão e nós já nos sentimos livres, como um pássaro voando nesta manhã, Pai. Glorificamos ao Senhor por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor irá fazer. Glorificamos e bendizemos ao Teu nome, Espírito Santo. Se há algo ainda escuro dentro de nós que precisa ser trago à luz, mediante a Tua palavra que aqui está, Senhor, traga à luz aquilo que ainda está escuro. Traga à luz aquilo que ainda está camuflado, para que possamos receber o Teu amor curador e libertador, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Querido, quando a gente fala de perdão, nós ouvimos palavras sobre perdão, a gente acha que a gente já ouviu tudo sobre perdão, ou então a gente acha que a gente já perdoou tudo que é preciso perdoar. Mas isso acontece até o momento que o Espírito Santo vem e nos rasga. Ele vem e nos rasga, e Ele mostra dentro de nós que ainda há feridas, que ainda há cicatrizes, que ainda há coisas dentro de nós que precisam trazer a luz. Que luz é essa? A luz da palavra. Coisas dentro de nós que ainda precisam ser entregue aonde? Na cruz de Cristo, aonde Ele consumou a sua redenção por mim e por você, para alcançarmos o seu perdão, o seu amor e a sua misericórdia. É por isso que nesta manhã nós estamos aqui. Abra sua Bíblia aí, se você puder, em nome de Jesus, em Hebreus 12, versículo 14. Não é o texto ao qual nós vamos
encaminhar nesta manhã, mas é uma introdução a qual o Espírito Santo do Senhor, para que venhamos entender porque precisamos ter um coração limpo, disposto a perdoar, e o quanto isso é importante, o quanto isso faz parte do reino de Deus e do Evangelho genuíno. Hebreus 12, versículo 14. Pastor, você achou? Você pode ler, por favor? Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, cuidando bem de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando os perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Amém? Olha o que o texto diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, não é um grupo, nem A nem B, absolutamente ninguém verá a Deus. Tendo cuidado, olha só o que ele adverte: primeiro seguir a paz, continuarmos em santificação, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por muito se contamine. Olha que coisa linda aqui. Quando nós falamos de perdão, a primeira coisa que vem à nossa mente é: eu não tenho raiva de ninguém, eu não tenho problema com ninguém. A maioria das vezes é o que acontece conosco, é o que acontecia comigo. Às vezes a gente é machucado, às vezes a gente é ferido, às vezes a gente é afrontado, mas passou aquele momento e nós achamos que aquilo não entrou dentro de nós. E vai passando o tempo e às vezes a gente acha que aquilo ficou no passado e que aquilo não me perturba mais. Mas automaticamente, na nossa vida cristã, nós vamos percebendo que sim, brotou uma raiz de amargura dentro de nós, e que essa raiz de amargura está nos trazendo dano, porque a falta de perdão, querido, ela traz danos terríveis para as nossas vidas, tanto para a vida física, emocional, psíquica e espiritual. A primeira coisa que acontece quando nós temos um coração amargurado, prejudica o nosso relacionamento com Deus. Por que prejudica o nosso relacionamento com Deus? Primeiro, para chegarmos ao Senhor, nós temos que ser limpos e temos que ter o coração puro. Então, um coração cheio de amargura, um coração cheio de ferida, não tem como adorar o Senhor, não tem como chegar à sua adoração ao Senhor. Por quê? Porque o seu coração está repleto de amargura, de tristeza e de ressentimento. E o Senhor, nesta manhã, Ele quer arrancar toda e qualquer raiz de amargura que ainda brota em nós. Seja ela de 20 anos, seja ela de 10 anos, seja ela de 5 anos, seja ela de pouco tempo que for, o Senhor, Ele quer arrancar essa raiz de amargura. Sabe por quê? Porque se isso não acontecer no meu coração, e isso não acontecer em seu coração, nós não vamos ver Deus. É forte, querido. A falta de perdão é algo extremamente forte. Sabe por quê? Porque perdão foi o que Deus faz conosco. O que Deus fez conosco? Ele nos perdoou. Ele traçou um plano de redenção para que eu e você fôssemos perdoados. Isso é o quê? Perdão. Isso é o quê? Um favor não merecido. E esse perdão me alcançou e esse perdão te alcançou. Só que quando o perdão se trata de eu alcançar o perdão, tudo bem. É fácil quando eu magoo, é fácil quando eu transgrido uma lei, é fácil quando eu ofendo a santidade de Deus, é fácil quando eu peco contra o meu esposo, é fácil quando
você decidimos liberar perdão. Esse é o processo difícil, liberar perdão da mesma forma, com a mesma força e com o mesmo amor, com a mesma graça e misericórdia que Jesus, Ele liberou para nós. E é isso que precisamos entender. Mas qual é a dificuldade de perdoar? Qual é a dificuldade de perdoar? O senso de injustiça. Nós percebemos que quando nós somos magoados, a dificuldade de perdoar é que eu não vou pedir perdão, eu não vou perdoar porque eu não mereci. Porque os relacionamentos estão acabando. Porque os casamentos muitas vezes estão em crise. Às vezes a esposa é traída ou o esposo é traído. A esposa, eu não vou perdoar porque eu não merecia ser traída. Eu não merecia ser traído. Eu não merecia ser abandonado. Eu dediquei a minha vida a esta igreja. Eu dediquei a minha vida a esse pastor. Eu dediquei a minha vida a esse ministério e eu fui apunhalado pelas costas. Então eu não preciso perdoar. O nosso senso de justiça não deixa que a misericórdia do Senhor entre em nós e decidimos perdoar. E é por isso que o perdão é tão difícil. Porque quando nós somos magoados e quando nós somos feridos, quando nós somos apunhalados, nós nos tornamos injustiçados. E a maioria das coisas que nós ouvimos é: como é que eu vou perdoar um cara que estrupou uma criança de 6 meses? Como é, pastora, que eu vou perdoar o meu marido que me traiu, se eu dediquei a minha vida, os meus filhos, eu cuido com todo amor, com todo zelo, como eu vou perdoar se eu não mereci passar por isso? Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa: o nosso senso de justiça traz um bloqueio em nosso coração pela graça de Deus. O nosso senso de justiça não deixa nós sermos livres, porque nós tomamos o papel de Deus. Diga uma verdade: todo mundo que foi traído, todo mundo que foi enganado, seja de que forma for, quer ver outra pessoa pagar o pato, quer ver a pessoa pagar o preço, é ou não é? Quem não quer ver alguém que te apunhalou com a cara na lama? Se eu não desejou, você não desejou, nós estamos sendo hipócritas e mentirosos, porque todos nós desejamos isso, porque o nosso desejo, a nossa alma grita por justiça. Mas a nossa justiça não é a justiça de Deus. A nossa justiça, o nosso senso de justiça é mais para uma vingança oculta do que para uma justiça, não é? Uma vingança, eu quero que ele sofra, eu quero que ele se humilhe aos meus pés porque ele me traiu, eu quero que ela se humilhe, que ela se rasteje aos meus pés porque ela me traiu, eu quero que o pastor ele sofra, eu quero que os membros vá embora, eu quero que ele chora lágrima de amargura pelo que ele fez comigo. Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa: se Jesus pensasse da mesma forma, eu e você não estaríamos aqui. Eu e você não estaríamos aqui. Então o que eu faço para liberar perdão? O que eu faço para tirar essa dor que está escondida dentro de mim e que causou raiz de amargura e que está escondido, está no sombrio e na escuridão? O que eu faço? Deixa o senso de justiça para aquele que é justo. Deixa o senso de justiça para aquele que é juiz, que é fiel. A maioria das vezes nós não perdoamos porque achamos que é injusto. Como é que eu vou perdoar alguém que me ofendeu? Como é que eu vou perdoar o meu ofensor? Como é que eu vou perdoar se eu não tenho culpa? Jesus também não teve culpa, mas ele teve a sua carne rasgada, ele teve o seu corpo dilacerado para nos perdoar. E olha o que Jesus diz sobre perdão. Agora nós vamos entrar na palavra, amém? Abra sua Bíblia em Mateus
Mateus capítulo 18. Oh Espírito Santo, Tu és muito bom. Queridos, enquanto eu vou ministrando, o Espírito Santo ele vai trazendo a luz ao nosso interior, amém? A raiz, ela fica onde? Embaixo da terra. Ela fica onde? Um lugar úmido, um lugar escuro, um lugar ao qual ninguém vê. Mas se existe raiz de amargura, nós sabemos que ela está ali. E o Espírito Santo nesta manhã, ele está aqui para trazer a luz aonde está escuro. Trazer a luz dentro do nosso interior. Então, decorrente dessa palavra, se você lembrar ainda de alguém que te feriu, que te machucou, e se você se sente injustiçada, que esse senso de justiça hoje vai cair por terra em nome de Jesus, você pega e escreva o nome dessa pessoa nessa promissória. Porque no final nós vamos fazer um ato profético. Você vai estar rasgando essa promissória, pagando essa dívida e saindo daqui livre para a glória de Deus, amém? Então pode escrever, se não dá aí na frente, pode fazer atrás. Se precisar, tem mais aqui, amém, irmão? Porque o negócio é grande. Então, em nome de Jesus, conforme for ministrando, você lembrar de alguém que se sente mágoa, seu ex-patrão. Às vezes a gente acha que é só em meio da nossa casa, nossa família, não. O seu patrão, a sua mãe, o seu pai, o seu antigo pastor, lá na sua infância, uma palavra que você ouviu quando você tinha 8 anos de idade e que te feriu e que ainda te dói isso. Glória a Deus, tem gente que não tem isso. Não tem problema em perdoar, não tem problema em guardar rancor e amargura, mas tem gente que tem. Eu achava que eu não tinha. Jéssica, eu achava que eu vivia em uma caixinha de vidro. Eu achava que eu era perfeitinha. Aí Jesus falou, perfeitinha? Coitada. Vou te mostrar se você é perfeita. Menina, mas saiu coisa, mas saiu. Aí saiu coisa, mas saiu lixo, mais lixo, mas tanto lixo, que eu acho que os entulhos lá de Lagomar ainda era pouco. Sabe por quê? Porque fica camuflado dentro de nós. Porque essa raiz fica escondida. A gente não fica cuspindo aquilo que está de ruim dentro de nós aí, os 4 ventos, não. Quanto mais escondido está, mais escondido a gente deixa ele ficar, para ninguém ver. Só que o Senhor Jesus, que tudo vê, que tudo sonda, que tudo sabe, que tudo conhece, e que Ele tem uma obra na sua vida, e que Ele quer te curar, te libertar, te sarar. Ele quer que você contemple a sua face, Ele quer que você veja Ele tete a tete, Ele quer que a santificação esteja em nossas vidas, e Ele não quer que nós, quando chegarmos naquele dia, sejamos repreendidos por Ele, mas sejamos abraçados por Ele. Se sermos abraçados por uma pessoa física, demonstrando o amor do Pai. Você já imaginou Jesus? Pastor Elber, já imaginou Jesus te abraçando, dizendo, vem meu filho? Então é por isso que Jesus ele quer limpar-nos por completo. E às vezes acha que porque a gente é cristão ou porque a gente serve ao Senhor, a gente não precisa disso. Mentira. Palavras ferem, palavras matam, palavras machucam. Às vezes você não sofreu um abuso, às vezes você não sofreu uma agressão física, mas você foi verbalmente ferido, verbalmente machucado, verbalmente magoado. Isso ainda está dentro do seu coração. E o amor de Deus é tão grande que Ele nos trouxe aqui nesta manhã para tirar tudo isso, amém? E Jesus ele nos fala a respeito disso de uma forma tão linda, nessa parábola do credor incompassivo, amém? Só para definirmos aqui o que é perdão. Perdão é ação, presta atenção, ação. Então não é que você tem que ficar parado, esperando acontecer, não. Você tem que agir. É a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa e de uma dívida e etc. Amém? É uma ação. É uma decisão. Nós não temos que ficar sentada na nossa sala ou no nosso sofá esperando acontecer alguma coisa para que o perdão aconteça, para que o perdão seja liberado. Jesus ele não ficou sentado à direita do Pai esperando acontecer alguma coisa para que houvesse a redenção. Ele agiu, ele veio, ele andou, ele curou, ele libertou, ele foi até o caminho da cruz, ele tomou uma decisão de morrer por mim e por você.
Então, se nós queremos liberar perdão, nós temos que agir, tomar uma atitude, tomar uma ação, uma decisão de sairmos daqui livres. Amém? Mateus capítulo 18, versículo 23. Jesus ele fala de uma forma muito especial sobre perdão. E o quanto isso é importante, irmãos. O quanto perdão é importante. Por isso o reino dos céus pode se comparar a um certo rei, que quis fazer conta com os seus servos, e começando a fazer conta, foi-lhe apresentado o que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo que tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo prostrou-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o, perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro prostrou-se aos seus pés, rogando-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contritaram-se muitos e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Então o Senhor chamou a sua presença e disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que se pagasse tudo o que se devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoares cada um as suas ofensas. Perdão é coisa séria ou não é? Muito séria. Assim fará o meu Pai, se não perdoares, mas não é de qualquer forma, não é qualquer perdão, mas se não perdoares de coração as ofensas do seu irmão. Queridos, Jesus ele conta essa parábola para um questionamento de Pedro. Versículo anterior, 21, diz assim: então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Aí ele disse: até 7. Tá bom, né? Ele disse: 7 vezes? Tá bom, né? Tá no limite. Até 7. Jesus disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Sabe o que Jesus mostra aqui? A diferença da minha misericórdia e da sua. A diferença do grau do amor que eu tenho no meu coração pelo meu próximo e que Jesus tem no dele. Com certeza, Pedro indagava da mesma forma que eu e você indagam. Por que eu tenho que perdoar tanto? Por que eu tenho que perdoar? Nós estamos vivendo no século 21 e nunca vimos tanta atrocidade, tanta maldade, tanta coisa. E às vezes no comentário que a gente vê, a gente fala, ainda isso, essa monstruosidade ainda a gente tem que perdoar. Aí Pedro indaga Jesus e fala assim: Jesus, 7 vezes tá bom, né? 7 vezes, se alguém me ofender, tá no limite. 7 vezes tá bom, né? Aí Jesus, como ele é amoroso, Jesus ele é misericórdia, Jesus ele é bondoso, ele fala assim: não, 70 vezes 7. Aí ele vem com a parábola e ele faz uma comparação: o reino do céu será semelhante assim. E ele começa a contar essa história desse credor incompassivo. Incompassivo significa alguém sem compaixão, alguém sem misericórdia, alguém sem amor, alguém impiedoso. E a parábola vai nos contar que aquele credor ele devia 10.000 talentos. Se formos olhar a história de antigamente,
A gente sabe que quando alguém devia uma quantia alta e não tinha como pagar, nós lembramos daquela viúva quando o profeta chega na casa dela e fala assim: olha, nós não temos nada, o que temos vamos morrer, vai vir o credor, vai levar meus filhos para pagar a dívida, porque o meu marido, teu servo, morreu, mas ele não deixou renda nenhuma. Então era costume daquela época pegar a esposa, pegar os filhos, pegar tudo que tinha para conseguir pagar a dívida. Então Jesus usou naquela época esta parábola para explicar como eu e você temos que perdoar. Aí ele fala: havia um credor que devia 10 mil talentos. 10 mil talentos, querido. Se formos colocar na conta de hoje, valeria milhões de reais. Nem se ficássemos 100 anos de vida, nem se como primeiro dia de recém-nascido, se nós começássemos a trabalhar, nós não tínhamos condições e nem capacidade de conseguirmos arrecadar este valor para pagar essa dívida. Então o que Jesus nos mostra? Essa dívida era uma dívida impagável. Não havia possibilidade daquele credor quitar a sua dívida. E foi assim que Jesus fez conosco. Jesus, ele pagou um alto preço pelo meu e seu pecado. E se alguma forma nós queremos, ou se alguma forma nós pensássemos que pagaríamos ao Senhor Jesus, nem se existisse reencarnação nós conseguiríamos pagar o que Jesus fez por nós. E ele diz nessa parábola: ele me devia 10 mil talentos. E ele chegou diante ao seu senhor, e o seu senhor foi lhe cobrar a sua dívida. E a parábola vai dizer que aquele credor, ele se humilha diante do pé do Senhor. E o que ele pede? O que ele pede, irmãos? Misericórdia. Quantas vezes nós pecamos diante do Senhor e pedimos misericórdia? Quantas vezes nós denegrimos a imagem da igreja, às vezes com fofoca, às vezes de ouvir a fofoca, às vezes de falar mal do nosso pastor, ou da nossa igreja, de qualquer outra denominação. E quando nós caímos em si, a primeira coisa que nós fazemos é pedir Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu pequei contra ti, porque eu falei indevidamente, eu pensei indevidamente, eu agi indevidamente. E nós nos prostramos em forma de humilhação e pedimos misericórdia. O Senhor Jesus fala dessa mesma forma. Ele se humilhou e se prostrou. E o Senhor, de íntima compaixão, se compadeceu daquele servo. E ele falou assim: não, vai em paz. Está perdoada a sua dívida. Está perdoada a sua dívida. Mas quando aquele credor chega ali um pouco mais à frente, ele encontra o seu conservo, que devia quanto? Quanto? Cadê, irmão? Me ajuda aí. 100 denários. Um talento equivalia a um dia de trabalho, um denário, um dia de trabalho. Então aquele servo, se trabalhasse 3 meses e 10 dias, conseguia pagar a dívida. Ele tinha acabado de ser perdoado de uma dívida impagável. Mas quando ele chegou um pouco à frente, e o seu conservo também clamou por misericórdia, também clamou por perdão, sabe o que aconteceu? Ele, com a raiz de amargura e com raiva, ele pegou pela garganta daquele servo, com raiva, com ódio, porque ele devia 100 talentos, 100 denários. Ele pegou com raiva e falou: você vai me pagar tudo, tudo que você me deve. Quantas vezes a gente não desejou fazer isso, hein, pastor? Quantas vezes nós não desejamos pegar na goela daquele que nos feriu e dizer: agora você vai me pagar tudo, tudo que você me deve. E aqueles que viram o perdão impagável a qual o Senhor deu para aquele homem, olhou aquilo e voltou para o seu Senhor e falou assim: olha, não tem um credor que veio aqui agora há pouco e que você perdoou uma dívida impagável? Ele não perdoou uma dívida
do seu conservo 300 vezes menor. E ele mandou o seu conservo para a prisão até que ele pagasse toda a sua dívida. Aí Jesus, com essa parábola, ele nos ensina: olha o tamanho do meu perdão, olha o tamanho da minha graça, olha o tamanho da minha misericórdia, olha o tamanho do favor não merecido que eu liberei sobre você. E quando Jesus ele libera algo em nós, é para a gente liberar do mesmo tamanho para aquele a qual está à nossa volta. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, olha o que ele diz: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Primeiro começa o que? Perdoai as nossas, assim como nós perdoamos a quem tem nos... Quantos de nós já ajoelhou e já fez essa oração? Aí nós que estamos santificados, você não vê, nós estamos disparadamente, sem parar para analisar aquilo que Jesus nos ensina. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus está falando assim: o mesmo grau de perdão que eu libero para você é o mesmo grau de perdão que você tem que liberar para o seu irmão. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E nós não fazemos isso. Nós queremos o perdão de Deus, queremos a misericórdia de Deus, mas nós não queremos liberar perdão da mesma proporção a qual Deus nos libera o perdão. E Ele diz assim: olha, eu tenho vos ensinado, eu liberei um perdão a qual vocês não mereciam. E da mesma forma, vocês têm que liberar perdão também. Só que o que? A maldade dentro de nós, o orgulho dentro de nós, a falta de perdão dentro de nós, a falta de misericórdia dentro de nós, não deixa nós que viemos liberar aquela pessoa do nosso coração. Quando, querido, Jesus está mandando nós liberarmos perdão, Ele não está falando isso para que nós possamos ser injustiçados, não. Ele está falando isso para que isso não crie um bloqueio no meu relacionamento e no relacionamento com Deus. Aleluia. Porque quando eu e você guardamos um raio de amargura, a primeira coisa que acontece é um bloqueio de relacionamento entre eu e Deus, entre eu e as pessoas. Jesus está falando assim: olha, eu não estou preocupado simplesmente com aquele que te ofendeu, com o ofensor. Eu estou preocupado com o seu coração. Eu estou preocupado com você. Eu estou preocupado no que isso vai causar com o meu relacionamento com você. Como a pastora acabou de falar sobre paternidade. Quando você não libera perdão, quando eu não libero perdão, primeira coisa que acontece, bloqueia a adoração com o Pai. Quando nós vamos ofertar, a palavra do Senhor diz assim: se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vá, peça perdão antes que venha ao altar. Jesus não está preocupado com dinheiro, Jesus não está preocupado com oferta, Jesus está preocupado com o meu coração limpo perante a Ele e perante o altar dEle. É isso que Jesus está preocupado. Mas nós queremos nos prostrar e clamar: ah, Senhor, ah, tem misericórdia, se compadece de mim, Senhor. Aí o Senhor de íntima, não é só compaixão, não é íntima compaixão, de misericórdia. Quando Jesus ele começa a ensinar no Sermão do Monte, ele vem assim: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus está dizendo assim: quando eu e você não perdoamos, nós tiramos a essência de Jesus dentro de nós. Nós tiramos a característica de Jesus dentro de nós. Porque Jesus é amor, Jesus é bondade, Jesus é misericórdia, Jesus é compaixão, Jesus é justiça. E quando nós não perdoamos, nós estamos falando assim: Jesus, dá licença aqui um pouquinho, que não tem espaço para ti.
Porque a ofensa doeu muito. Porque aquilo a qual fizeram contra mim doeu muito. E Jesus disse: servo mau, malvado, malvada, malvada, malvado, malvado, servo mau, servo mau, servo mau, servo mau, servo mau. É duro ouvir, mas é servo mau. É assim que Jesus compara aquele que não perdoa como servo mau. Mas Jesus hoje, Ele quer trazer luz a toda raiz de amargura, para que nós possamos adorar o Senhor livremente, sem bloqueios. Quando nós não perdoamos, nós automaticamente nos colocamos em uma prisão. Quando você é ofendido por alguém, talvez aquela pessoa nem se lembre mais da ofensa, mas por você guardar, você fica preso com aquela pessoa dentro de você. Aquela pessoa às vezes já até morreu. Eu vi uma pregação sobre perdão, e o pastor estava ministrando e chamou as pessoas que precisavam perdoar. Foi a mulher que foi abusada por 2 homens, e muitas pessoas foram abusadas, entre elas uma senhora de quase 70 anos de idade. Para você ver o grau de amargura que nós nos colocamos, a prisão a qual nós nos aprisionamos quando nós perdoamos. E aquela mulher tinha quase 70 anos, e o pastor perguntou o que houve. Ela falou assim: eu não consigo perdoar o meu marido pelas suas traições. Mas sabe o que é o pior? O marido dela já estava morto, Karen, há 20 anos. Sabe, pastor? Há 20 anos. O cara morto, estava lá, sepultado. Ela perdeu 20 anos da sua vida dentro de uma prisão, dentro de uma gaiola, por falta de perdão. E ela chorou e ela liberou perdão para aquele marido. Quando nós entendemos essa palavra, que Jesus está dizendo assim: ei, filho, não é porque você é injustiçado, não é porque não é certo perdoar várias vezes, porque você é magoado, não. É porque eu não quero você aprisionado. É porque eu te criei para você ser livre, eu te criei para você ter um relacionamento comigo, eu te criei para você ser filho. Não tem como ser filho dentro de uma gaiola. Não tem como ser filho aguardando raiz de amargura. Não tem como ser filho sem perdoar. Às vezes achamos que temos que perdoar pessoas, mas às vezes também temos que perdoar o Senhor, porque às vezes nós nos iramos e ficamos com raiva de Deus. Eu fiquei com raiva do Senhor algumas vezes, mas eu me lembro de 2 ocasiões, do mesmo ano, 2 meses de diferença. Em 2017 a minha avó ficou extremamente doente. Ela morreu 3 meses depois que ela descobriu uma doença, um câncer. E ela não quis fazer biópsia, ela não quis fazer tratamento. Ela falou: se Deus quiser me curar, Deus me cura. Se Deus não quiser me curar, Deus me leva. Uma mulher extremamente forte, saudável, bonita. E eu vi a minha avó definhar rapidamente. Eu morando aqui em Macaé e ela lá na Bahia. Eu fui visitar, quando eu olhei para ela, eu não acreditei que era minha avó. Eu orei, eu chorei, eu pedi para Deus curar, eu cantei, mas Deus não quis curar. Ela morreu. Só que de 15 dias que eu fui visitá-la, até 15 dias que eu tinha voltado para Macaé, a situação dela ficou deplorável. Ela ficou quase uma caveira em cima da cama. Quando eu olhei para aquela foto que minha tia mandou para mim, me deu um nó na garganta. E a primeira coisa, eu falei assim: por que o Senhor permitiu que ela ficasse dessa forma? Ela viveu para ti, a mulher cresceu dentro da igreja, orou por todo mundo, a matriarca da família, e ela se encontrar dessa forma. Não tem aquele choro que fica travado na sua garganta? Ficou esse choro travado dentro da minha garganta, porque eu não aceitava que aquela minha avó tinha morrido daquela forma. E às vezes a gente não entende que não é a forma que a gente morre, porque nós vemos como os discípulos morreu, mas é a forma que a nossa alma está para chegar diante do Senhor.
E a família ficou alegre, minha mãe quase entrou em depressão, ficou feliz que eu estava grávida e eu queria muito outro filho. Eu nunca tomei remédio para evitar, nunca. Foi 4 anos que eu fui casada. Depois de 4 anos eu achava que eu nem podia ter filho, eu achava que eu era estéril, o Senhor foi e me deu a Kevin. E depois disso também fiquei sem tomar remédio e não engravidava. E eu queria ter outro filho. E surgiu essa gravidez, a gente ficou muito feliz, eu, o Emerson, a minha família. Aí quando eu vou fazer o ultrassom, deito na sala de ultrassom, as mulheres aqui sabem como é que é. Aí o médico olha e fala assim, não tem feto. Aí eu fui no médico e ele falou assim, você precisa ir no HPM, falou dessa forma, para tirar a bolsa gestacional que formou dentro de você, mas não tem feto. Aí o médico falou que era uma gravidez anembrionária. Eu não ouvi falar dessa gravidez. Algumas mulheres aqui já ouviram falar dessa gravidez? Eu nunca tinha ouvido falar dessa gravidez. Eu fui pesquisar na internet e falava que a gravidez anembrionária é uma gravidez que até o embrião chega a sobreviver, mas por muito pouco tempo curto, aí ele acaba morrendo, aí você continua a sentir os sintomas de uma gravidez, enjoos, você sente tudo, sua barriga até cresce, mas não tem feto, não tem bebê lá dentro. Aí eu saí daquela sala sem falar uma palavra com ele, o choro dado em mim. Cheguei em casa e eu falei assim, eu não vou culpar Deus, mas meu coração já estava culpando Deus. Eu sentei na mesa da minha cozinha e eu chorei, eu falei assim, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Se o Senhor sabia que a gravidez ia dar isso, por que o Senhor permitiu? Se o Senhor sabia que eu queria tanto. Eu gritei, eu fiquei com raiva de Deus naquela mesa, eu falei, por quê? Se o Senhor sabia que eu ia sentir a dor e que eu queria tanto, por quê? O Senhor permitiu isso, e a gente questiona Deus por quê. Deus permite as coisas, a gente sente raiva. E Deus não me respondeu por quê. Eu tive que fazer curetagem, fui para o hospital, não podia ficar companhia nem nada, eu tive que tomar remédio para a bolsa estourar, senti dor, igual um parto normal, uma dor terrível. E eu lembro que eu estava na sala onde um monte de mulheres grávidas e eu olhava assim e falava assim, todas elas vão ter o seu bebê e eu estou aqui para tirar algo que tem estado dentro de mim. Sabe o que o Senhor falou comigo ali atrás quando a irmã estava falando sobre gratidão? Que o Senhor cuida de nós até no momento de dor. Quando eu estava sentindo extremamente dor, perto da bolsa romper, uma menina desceu da cama e ela começou a carinhar minha cabeça e começou a fazer carinho e falou assim, calma, calma, vai ficar tudo bem. Eu não entendi que era Deus cuidando de mim. Quando eu cheguei em casa, eu sentei na cama, eu senti um vazio tão grande, igual uma mãe perde um filho, um vazio na minha alma, e eu só chorava. E eu não entendia que Deus estava preparando algo maior para mim. E a médica, quando chegou para mim, ela só chegou assim, tocou assim em mim e falou assim, menina, você sangrou bem, hein? E eu agradeci ao Senhor, falei assim, Senhor, eu poderia ter tido uma gravidez, mas eu poderia ter um filho deficiente. Eu poderia ter uma gravidez, mas eu poderia morrer na hora do parto, eu poderia ter hemorragia, que a gente sabe que acontece. E eu comecei a ver a mão de Deus. E quando eu lembrava da minha avó, o Espírito Santo trazia memória. Não importa a forma que morre, não importa o que acontece com o corpo físico, mas o que importa é a alma, qual o Senhor quer tratar, qual o Senhor quer curar. E por muitas vezes, e por muitas coisas, eu me coloquei dentro de uma gaiola, ferida por líderes, ferida por ministério, guardava rancor, guardava raiva, ódio. Se eu soubesse que essa graça, que é o perdão, nos deixa tão leve, eu já teria perdoado muito antes. Eu sinto a graça de Jesus dentro de mim, eu sinto a graça de Jesus dentro de mim. Se coloque de pé nesta manhã em nome de Jesus, eu sinto a graça de Deus dentro de mim. Eu sinto a graça do amor de Deus dentro de mim, porque quando eu perdoo, eu libero graça. Quando eu perdoo, Jesus libera graça dentro de mim. E quando eu perdoo, Jesus libera graça dentro de mim. Quando eu